Vai iniciar. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ricardo Scuculha, docente do Departamento de Educação do IBILSE. E nesse momento da Semana da Matemática, nós faremos uma homenagem ao professor Ubiratã D'Ambrosio, né? Basicamente, a nossa homenagem é baseada na exibição de um vídeo que a comissão organizadora elaborou, né? Mas antes da gente exibir o vídeo, eu vou proferir algumas palavras, né? No vídeo, a gente descreve alguns aspectos da biografia do professor Ubiratã D'Ambrosio, né? O professor Ubiratã, ele faleceu neste ano de 2021, né? E ele deixa um legado muito grande, assim, para a ciência, para a matemática, em particular para a educação matemática, né? O professor Ubiratã, ele é o precursor, né, o idealizador da ideia de etnomatemática, que é uma perspectiva que se tornou mundialmente importante nas áreas de antropologia, história, também na educação matemática, né? O professor Ubiratã, ele influenciou assim, muitas gerações de pesquisadores da educação matemática, né? Muitos expoentes aí da nossa área, eles fazem questão de registrar destacar, né, que o professor Ubiratã foi o grande mentor dessas pessoas, assim, né? O vídeo ele conta com alguns depoimentos também de pessoas próximas ao professor Ubiratã que trabalharam com ele, né? E o professor Ubiratã, ele tem um legado muito grande na Unesp também. Ele foi professor emérito da Unicamp, mas antes disso ele foi professor do departamento de matemática lá da Unesp de Rio Claro. Ele foi docente do programa de pós-graduação em educação matemática também lá da Unesp de Rio Claro durante muitos anos, né? E eu tive o prazer, a honra de conversar, me encontrar muitas vezes com o professor Ubiratã, né? Em particular, eu queria registrar aqui uma nota, né? Eu tive o prazer de realizar o doutorado pleno no exterior, no Canadá, na Universidade de Western Ontário, né? E sem sombra de dúvidas, assim, algo que possibilitou isso foi ter tido uma carta de recomendação do professor Ubiratã, né? Então, eu faço esse registro aqui. Foi algo que, após ter sido aceito como aluno da Western, foi reconhecido esse prestígio, né? Tinha uma carta do UB, né? Então, isso é uma nota mais particular, mas eu fiz questão de registrar aqui, tá? Acho que a gente pode, se a professora Karina quiser comentar alguma coisa, mas a gente pode ir aí, caminhando para a apresentação do vídeo, tá? Obrigado, pessoal. No dia 12 de maio de 2021, Ubiratã D'Ambrosio faleceu na cidade de São Paulo, Brasil. Ubi, como era conhecido no meio acadêmico internacional, nasceu no dia 8 de dezembro de 1932 na cidade de São Paulo e viveu sua infância em bairros tradicionais da região central da cidade. No ano de 1952, Ubiratã ingressou no curso de matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, USP. Concluiu o curso de bacharelado em 1954 e a licenciatura em 1955. Entre 1958 e 1963, realizou o doutorado em Ciências Matemáticas na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, de título Superfícies Paramétricas Generalizadas e Conjuntos de Perímetro Finitos, sob orientação de Juarez Pacífico Cecconi, matemático italiano que atuou na cadeira de Análise Matemática.
Após se formar, assumiu como professor assistente na Faculdade de Ciências Econômicas do Liceu Coração de Jesus, onde permaneceu de 1955 a 1958. Foi contratado como professor de análise matemática da PUC de Campinas entre 1956 e 1958. Também, nos anos de 1958 a 1961, esteve ligado profissionalmente como instrutor na Escola de Engenharia de São Carlos da USP, local onde desenvolveu seu trabalho de doutorado. Em 1961, assumiu como regente da cadeira de análise matemática no então recém-criado curso de matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, onde permaneceu até sua ida para os Estados Unidos. Em agosto de 1963, o Biratã foi com a esposa e os 2 filhos para os Estados Unidos, onde iria iniciar no ano seguinte estudos de pós-doutorado na Universidade de Brown. Com o golpe militar no Brasil e a consequente instabilidade política no país, principalmente com a perseguição do regime militar a membros das universidades, o Biratã resolveu permanecer nos Estados Unidos e atuou como professor associado em matemática em diversas universidades, como a Brown e a Universidade Estadual de Nova York. No ano de 1972, atendendo ao chamado do professor Zeferino Vaz, reitor da então criada Unicamp, o Biratã retornou ao Brasil para assumir o cargo de diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, o IMEC. Como diretor, cargo que ocupou até 1980, o Biratã foi responsável por várias contratações de pesquisadores que levaram o IMEC a ter reconhecimento internacional em suas áreas de atuação: matemática pura, matemática aplicada, estatística e ciência da computação. Na Unicamp, além do fortalecimento do Instituto, o Biratã atuou em diferentes áreas. Foi pró-reitor de desenvolvimento universitário, foi diretor do programa de mestrado em ensino de ciências e matemática. Em 1976, criou o Laboratório Interdisciplinar para a Melhoria do Ensino do Currículo, que posteriormente ampliou sua atuação para outras unidades da universidade e foi a base para a criação da TV Unicamp. Em 1977, participou da criação do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp. O Biratã aposentou-se em 1992 e recebeu o título de professor emérito da Unicamp em 1995. Em nível internacional, o Biratã teve expressiva participação de caráter institucional. Foi consultor da Unesco junto ao Departamento de Educação Superior e Treinamento de Pessoal para a Educação de 1970 a 1990. Foi diretor do Projeto Multinacional para a Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática da OEA, chefe da Unidade para o Melhoramento de Sistemas Educativos da OEA, membro do Instituto para a Tecnologia da Informação em Educação da Unesco, membro fundador do Conselho Internacional de Pesquisadores de Estudos Transdisciplinares na França, consultor professor visitante da Unesco no programa de pós-graduação do Centro Pedagógico Superior da República do Mali, chefe da Unidade de Melhoramento de Sistemas Educativos do Departamento de Educação da Organização de Estados Americanos. Um dos lemas de Biratã era a educação para a paz. Certamente, dentre suas participações em organismos internacionais de relevância para este tema, a de maior prestígio foi ter sido membro do Conselho Executivo das Conferências Pugwash, entre 1980 e 1996. A organização não governamental Pugwash recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1995. Com isso, o professor Biratã, membro do Conselho Executivo, pode ser considerado como laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Na década de 1970, período em que viajou várias vezes ao continente africano, o Biratã desenvolveu uma nova teoria baseada em elementos que não fazem parte do conhecimento matemático eurocentrista, mas que possuem em sua raiz a conceituação de uma matemática e uma ciência rigorosa e organizada, que era trabalhada pelos povos africanos para construir suas sociedades. A esta nova teoria foi dado o nome de etnomatemática, baseada em elementos históricos, sociológicos, educacionais e, naturalmente, matemáticos.
Sua obra acadêmica é composta por um número superior a 27 livros, 70 capítulos de livros e mais de 100 artigos científicos publicados em periódicos especializados e anais de congressos, além de mais de 260 apresentações em eventos brasileiros e internacionais, com destaques a aberturas de muitas conferências. O Biratã D'Ambrosio recebeu alguns prêmios e distinções acadêmicas, dentre as quais destacamos duas honrarias. Em 2001, recebeu a medalha Kenneth O. May, concedida pela Comissão Internacional de História da Matemática. E em 2005, a medalha Felix Klein, recebida pela Comissão Internacional de Instrução Matemática. Além das atividades como professor visitante no Centro Pedagógico Superior da República do Mali, o Biratã foi professor visitante na Universidade Basel da Suíça, na Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, e na Universidade de Iowa, também nos Estados Unidos. O Biratã orientou mais de 60 trabalhos de mestrado e 80 trabalhos de doutorado. Há cerca de 20 anos atrás, nós começamos a trabalhar com a pesquisa em História da Educação Matemática e já naquela altura nós considerávamos que era muito importante que tivéssemos acesso à documentação de professores de matemática, pessoas ligadas à educação matemática. E, a esse tempo, começamos a trabalhar junto com o professor Biratã D'Ambrosio e começamos a organizar arquivos pessoais de professores. O professor Biratã D'Ambrosio, de uma maneira muito generosa, como é do seu feitio, logo se dispôs a ceder documentos pessoais, documentos que envolvem da sua trajetória profissional e de pesquisa, para a constituição do Arquivo Pessoal Biratã D'Ambrosio. E assim nós seguimos construindo arquivos pessoais de professores, até o momento em que nós reunimos vários colegas e, de modo a fazer circular e dar conhecimento para muitos outros pesquisadores, o Arquivo Pessoal Biratã D'Ambrosio, e organizamos esse livro, Biratã D'Ambrosio, onde nós temos aqui um trabalho coletivo que fica de legado para as novas gerações conhecerem as 1001 facetas desse educador matemático, filósofo da educação e tantos outros qualificativos que nós bem podemos atribuir a ele. É muito difícil para mim falar sobre o Biratã não estando ele aqui conosco, não estando mais presente no nosso meio. Mas eu faço em honra a sua memória, pela imensa gratidão que eu tenho por tudo o que ele me proporcionou, nos proporcionou, seus alunos, seus eternos alunos. Por acaso, eu estava olhando esse livro aqui, que eu sou uma das autoras, e ele fez uma dedicatória para mim nesse livro, e ele diz assim: para a doutora Aparecida, melhor, a querida Aparecida, o abraço nesse dia especial do Biratã, 9/6/2007, que é sempre agradecido pelo cuidado com que você teve com o meu passado e pelas suas belas palavras. Esse livro foi lançado por ocasião
do término do arquivo pessoal Biratã D'Ambrosio, embora esse trabalho não tenha sido finalizado, devido à quantidade muito grande de documentos que o professor Biratã disponibilizou para o grupo GEMAT, do qual eu faço parte, e eu soube que a Maria José, esposa dele, recentemente doou a quantidade, finalizou, né, essa doação. Então agora imagino que o acervo, o arquivo pessoal do Biratã D'Ambrosio, o APUA, está completo, mas ainda não está totalmente organizado. É certamente o maior arquivo pessoal que o grupo GEMAT detém, e eu, como já tinha tido uma experiência grande no trabalho do arquivo pessoal Euclides Roxo, havia ido ao Rio algumas vezes para fazer minhas pesquisas, também participei da organização desse acervo do professor Biratã D'Ambrosio. Na época eu era aluna, no caso do doutorado da PUC São Paulo, doutorado em Educação Matemática, mas já havia sido mestranda também pela PUC São Paulo, ocasião em que eu tive aulas com o professor Biratã e no doutorado igualmente, novamente aulas com ele. Tive essa honra de poder contar com a sua presença em diversas oportunidades, e cada vez que surgia uma dúvida nos seus documentos, cada vez que nós tínhamos uma curiosidade, ele estava sempre à nossa disposição para nos auxiliar, para matar nossas curiosidades, as nossas dúvidas. Ele era sempre muito carinhoso, atencioso. Não tenho palavras para descrever uma personalidade tão rica. Acho que a melhor palavra para defini-lo é: ele era um ser humano, naquilo que o ser humano tem de melhor. Eu quero agradecer, né, a organização da Semana da Matemática pela oportunidade de fazermos essa homenagem ao professor D'Ambrosio, que eu, infelizmente, não tive a honra e a grata satisfação de conhecê-lo, né, mas intermediei aí a busca por pessoas que fizessem depoimentos, né? Depois o professor Ricardo, que fez esse belíssimo vídeo para a gente, com toda a sensibilidade, que é do Ricardo também, e que teve a grata satisfação de conhecer. Então, eu quero agradecer a todos que se colocaram à disposição para dar os seus depoimentos. Vocês todos perceberam como foi difícil. Eu entrei em contato com várias pessoas, mas, assim, falar de quem nos é muito caro e que tenha ido embora nem sempre é fácil, principalmente ainda no calor dessa ausência, né? Então, assim, conversei com a esposa dele, a senhora Maria José, a quem quero agradecer muitíssimo a calorosa e carinhosa mensagem que ela todas as vezes trocou comigo, né? E é isso, eu quero agradecer aí, Ricardo, muito obrigada, e a todos que fizeram essa homenagem aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Karina. Acho que foi uma escolha muito pertinente aí da comissão organizadora.
né? E fica o convite, né, a todos conhecerem os trabalhos do professor Ubiratã, conhecerem diversos vídeos, né? Tem um vídeo muito, muito interessante do professor Ubiratã D'Ambrosio e da professora Domiti entrevistando o Paulo Freire, né? É um clássico, assim, né? Fica aqui o convite. E o Ubiratã, ele deixa esse legado científico, né? E as pessoas fazem muita questão de destacar o carisma do professor Ubiratã, né? Sempre ouvindo todas as pessoas de maneira muito atenciosa e nesse sentido, tá? Talvez a gente possa encerrar esse momento, nós temos, né, a continuidade aí da programação, tá? Com a mesa. Até mais, então, pessoal. Nos vemos daqui a alguns minutos na segunda parte da mesa redonda. Boa tarde.